Você já ouviu falar sobre método comparativo? Ainda não? Então, fica comigo. Depois da vinheta, te conto. Fala, minha galera linda, professora Gui na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à tua casa, canal Bido Responde. Hoje, nós iremos estar trabalhando outro método científico que existe aí na praça, que é o nosso método comparativo. Tu estás achando que vais ficar perdido nessa aula porque ainda não sabe nada sobre método científico? Então, dá uma parada, vai aqui ao lado, assiste às aulas anteriores e depois corre pro abraço, ok? Vamos nessa que a gente tem pressa. Método comparativo é um método cujo objetivo é o que mesmo será, gente? Poxa, pelo nome já está dizendo, né? Comparativo. Então, o que é o método comparativo? É aquele método que vai tentar apresentar um resultado para você de um estudo a partir de comparação entre sujeitos que vão fazer parte do teu objeto de estudo. Assim sendo, qual é a função do método comparativo então? Ele tem como uma função primordial, primeiramente, comparar os dados coletados. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso ter um instrumento que vai coletar os dados entre os sujeitos e uma vez que eu coleto esses dados, eu vou comparar os resultados. Então, ele parte do princípio de que a minha tese é verdadeira, a minha hipótese é verdadeira ou é falsa, a partir de um estudo comparativo, tá? Ele vai tentar o quê? A partir do momento que ele começa a comparar essas informações que foram coletadas junto aos sujeitos. Eu vou querer explicar, compreender o funcionamento do fenômeno que me levou a fazer aquele estudo, ou por curiosidade ou por necessidade, ou seja, a partir da ciência pura ou básica ou a partir da ciência aplicada, não é? Eu vou querer o quê? Explicar os fatos, explicar as coisas. E essa explicação, ela vai se dar sempre, meus amores, a partir da comparação do que eles têm em comum e o que eles não têm em comum. Isto é, a partir das semelhanças e das diferenças das respostas que nós coletamos entre os nossos sujeitos, né? Com o objetivo de estar o quê? Detectando o que eles têm em comum, detectando as possíveis razões que estão levando aquele fenômeno ocorrer da forma A e não da forma B, tá? Então, isso significa dizer que quando a gente vai fazer um estudo comparativo, para tentar entender por que determinadas pessoas de uma região, as mulheres são extremamente altas e as outras mulheres de uma outra região são extremamente baixas, isso significa dizer que quando a gente vai fazer um estudo a partir do método comparativo, a gente vai fazer a comparação entre grupos sociais que podem estar no mesmo período histórico ou períodos históricos diferentes. Eu posso, quando eu estou fazendo esse exemplo hipotético, porque as mulheres da comunidade A são extremamente altas e as mulheres da comunidade B são extremamente baixas, eu estou no mesmo período histórico, não é? Mas eu posso também tentar entender, aí já vem o auxílio de um outro método que vocês vão ver que eu tenho um método principal, mas eu tenho os métodos auxiliares. Eu não consigo em um único método desenvolver. Então, para eu pegar, entender o porquê as mulheres
da comunidade A e são mais altas, isso é questão de genética, mas será? Aí eu vou fazer uso, por exemplo, do método histórico, que é um método vizinho, né? Eu entendo o passado para compreender o porquê o presente funciona desse jeito, para tentar fazer com que o futuro não se repita ou seja ainda melhor do que já está sendo ocorrendo, não é? Então, significa que essa comparação ela pode se dar entre vários grupos sociais, que pode ser da mesma época, pode ser de época seguinte, época atual com a passada, ou só das duas épocas passadas, duas, três, quatro e assim sucessivamente, ok? Ele quer dizer que nós não temos uma limitação. A gente pode fazer esse estudo utilizando vários períodos históricos ao mesmo tempo e o resultado continua válido, beleza? Tá? Como é que a gente vai aplicar o nosso método comparativo? Então, passo 1, ele vai dizer o seguinte: como qualquer outro método, antes de qualquer coisa, eu vou ter que estabelecer o objetivo da minha pesquisa. E a gente sabe que toda pesquisa é resultante de um problema, algo que me inquietou por curiosidade, algo que está me exigindo uma resposta por necessidade. Então, a partir da problemática, nós vamos gerar o problema, que vai gerar uma hipótese, que vai gerar um objetivo geral. Por isso que depois que eu tenho na minha cabeça o que eu vou estudar, eu tenho que primeiro definir qual é o meu objetivo. Então, estabelece o objetivo da tua pesquisa. Passo 2. Então, depois que a gente já estabeleceu o objetivo da nossa pesquisa, a gente vai ter que estabelecer quem serão os sujeitos dessa nossa pesquisa e por quanto tempo esses sujeitos serão investigados, né? Serão estudados, né? Eu, por exemplo, fui sujeito da pesquisa de um grupo aqui de Manaus que estava estudando os resultados da vacinação contra a Covid-19. Então, eles queriam estudar para verificar se a vacina que nós estávamos tomando era realmente eficiente e eficaz para diminuir os sintomas de possível contagem, né? Porque a gente sabe que a gente pode ser contaminado mesmo com a vacina, ela não te torna imune, né? Mas ela pode diminuir os sintomas. E aí a gente percebe que, de fato, os sintomas ficam extremamente bem suaves, ao ponto de você nem sequer perceber que você está com Covid, né? O que mostra a eficácia da vacinação. Então, esse estudo, nós professores, durante um ano sendo observados, né? Então, o que eles decidiram? Vamos fazer um ano, né? Vamos ver quem vão ser os sujeitos. Então, professores, qualquer professor pode ser. Então, preferencialmente quem tem o IMC, parece que de 34 ou 24, não lembro qual era o número. Então, tinha lá, então, se você era professor, tinha o IMC, no mínimo, medindo X, então você pode se tornar sujeito da pesquisa. Então, a gente vai estabelecendo as categorias, os padrões, para a gente poder verificar quem que vai ser, quem vai pertencer ao grupo que vai ser analisado, né? Então, esse é o nosso passo 2. O nosso passo 3, vamos colocar um instrumento de coleta. Então, esse instrumento de coleta, gente, você tem que aplicar durante todo o período. Tanto é que cada vez que eu ia lá para coletar o sangue, eles faziam sempre as mesmas perguntas. Você teve sintoma gripal? Você perdeu o paladar? Você ficou com falta de oxigênio? Você precisou ir para o hospital?
A gente até decora as perguntas. Por quê? Porque durante um ano, quando a gente chegava, era o mesmo instrumento. Porque se tu muda as perguntas, você está mudando o instrumento. Como é que tu vai fazer um estudo comparativo, cara pálida? Você não vai conseguir fazer estudo comparativo. Tá? Então, por isso que o instrumento tem que ser o mesmo. E ele vai ser aplicado durante todo o período que você estabeleceu como tempo da tua pesquisa. Passo 4. A gente vai aplicar o mesmo instrumento de coleta junto aos sujeitos que você estabeleceu. Eu posso estabelecer 2 grupos, não é? E aí a gente vai ver, eu sempre tenho que ter comparação. Então, se eu pego todo mundo que é vacinado, como é que eu vou comparar a eficácia da vacina? Então, eu tenho que pegar um grupo que não é vacinado. Então, vamos começar a comparar. Porque eu tenho que dizer, olha, realmente, quando você toma a vacina, se você é contaminado pelo Covid, a probabilidade de você ter sintomas leves é de 90%. Se você não toma vacina, a probabilidade de você ter sintomas graves ao ponto de ter que ser internado em um hospital é de 90%. Para eu chegar a esse ponto, aplica-se o instrumento, analisa, faz um estudo, semelhança, diferença, o que tem em comum, o que não tem em comum, para depois eu, com confiabilidade, dizer para você se a vacina serve ou não. Beleza? Passo 5. A gente, depois que faz toda essa coleta durante todo o tempo que você estabeleceu, vamos comparar os resultados, tá? Aí, depois que você compara, nós temos a seguinte pergunta: o método comparativo, ele pode promover erro na pesquisa? Lógico, qualquer método pode cometer erro, né? Agora, como é que ele vai cometer? Quais são as probabilidades para a gente cometer esse erro? Probabilidade 1, você não aplicar o mesmo instrumento. É o básico, gente, né? Se você diz que você vai fazer um estudo comparativo entre 2 grupos de sujeitos, um que toma vacina e um que não toma vacina, você aplica instrumento diferente, como é que você vai fazer a comparação? O que eles têm em comum? O que eles não têm em comum? Não sei, porque cada vez que tu foi com um sujeito, você fez um questionário diferente. Então esse é o erro básico. E o segundo é se nós somos seres humanos, pode ser que tenha falha humana na hora de analisar os dados. Isso nós estamos também passíveis a erro. Por isso que todo método, todo estudo científico, ele te dá a probabilidade de você dizer que eu tenho 5% de chance de dar errado, 10% de chance, 3% de chance, né? E ainda você vai fazer, refazer e refazer o estudo para poder chegar de forma consciente e apresentando um grau de confiabilidade aceito pela ciência, é que você vai para a sociedade divulgar o resultado da tua pesquisa. Beleza? Então, vamos ao nosso exemplo? Então, só para a gente reforçar mesmo. Então, o objetivo da minha pesquisa era o quê? Verificar a eficácia da vacina contra a Covid-19. Para isso, eu vou estabelecer um objetivo, não é? Então, qual é o nosso objetivo? Verificar se a vacinação é eficaz para a diminuição dos sintomas graves entre os pacientes de Covid. Por que eu quero isso? Porque eu tenho consciência que a vacina não deixa ninguém imune. Uma vez vacinado, posso adquirir a doença? Posso. Por isso que é importante manter os cuidados, o distanciamento social, o uso de máscara. E olha que mesmo assim a gente ainda pega, não é? Mas eu quero, com esse meu objetivo, verificar se uma vez vacinado, mesmo adquirindo a doença, os sintomas são leves, ao ponto de você nem ir
ter a necessidade de ser internado em hospital, tá? Então, o que foi que a gente tem que fazer para verificar esse nosso estudo, para comprovar a eficácia dessa nossa vacina? Nós temos que, etapa 1, quando for escolher os nossos sujeitos, eu vou ter que obrigatoriamente escolher sujeito que é vacinado e sujeito que recusa a ser vacinado. Então, eu tenho que fazer 2 grupos. Um que toma vacina, um que não toma vacina. Porque senão não tem como a gente verificar a eficácia da vacina, tá? Então, passo 1, dividir os sujeitos em vacinados e não vacinados. Passo 2, construir o nosso bendito instrumento de coleta de dados, não é? Para a gente poder aplicar nesses meninos. Passo 3, aplicar o mesmo instrumento no grupo de sujeitos vacinados e no grupo de sujeitos não vacinados. Tem que ser o mesmo instrumento, tá? Passo 4. Depois que eu coleto esses materiais, essas respostas, eu vou começar a analisá-las. E o processo de análise vai se dar a partir da comparação das respostas. O que eles têm em comum, o que eles não têm em comum, ou seja, olhar as semelhanças e as diferenças do retorno que eu recebi desses meus sujeitos, ok? E a gente vai montando todas as nossas categorias, ou no papelzinho, ou no computador. Quem é mais sofisticado já coloca tudo lá em tabelas, tal e qual, não é? Mas você vai analisar a partir da comparação das respostas. Depois que você começa a compreender, a fazer a comparação, coloca aqui, tira daqui, faz aqui, olha para cá, o que tem em comum, o que não tem, tal, aí a gente vai começando a chegar nas nossas primeiras conclusões, para verificar se a nossa hipótese é verdadeira ou falsa. Nesse meu caso, a minha hipótese, eu estou dizendo que a vacinação ela é um instrumento eficaz para a diminuição dos sintomas graves dos pacientes que adquirem Covid. Essa é a minha hipótese. Se no meu estudo eu confirmar que quem é vacinado realmente tem sintoma leve, um ou outro vai ter sintoma grave, lógico, ninguém é igual. Por isso que eu falo, 90% de chance de sintomas leves, então tem 10% ainda, pode ser, mas a minha hipótese é verdadeira. Se depois que eu fiz o meu estudo e eu verifiquei que 90% de chance, as pessoas que mesmo com vacina continuaram com sintoma grave, foram ter que ser internados, infelizmente chegaram a óbito, então significa que a minha hipótese é falsa. Pensava que a vacina era legal, mas não é, ok? Então é isso que é o método comparativo. Você tem uma hipótese, você aplica esse instrumento, e aí isso é uma das falhas, tá? Se eu vejo que a vacina é boa, a minha hipótese vai ser verdadeira, mas eu quero demonstrar que a vacina não presta, e vou começar a tentar manipular para que no resultado eu fale bem assim, olha, eu não falei? A vacina não serve para nada, ok? Então isso é uma falha. Por isso que a gente tem que ser imparcial, apresentar o resultado do jeito que ele é, não é do jeito que eu quero. Se a minha hipótese é verdadeira ou é falsa, paciência. Eu queria que fosse verdadeira, mas saiu falsa. Eu queria que fosse falsa, mas saiu verdadeira. Paciência, queridinho. Beleza? Tá? Então, a etapa 5 é isso. Depois que você começa a comparar, tu começa a apresentar as tuas primeiras conclusões. A partir das semelhanças e das diferenças do material que você coletou. Para dizer se a tua hipótese é verdadeira ou é falsa. Tá? E agora, minha galera, já expliquei como é que ocorre o nosso método comparativo. Agora eu quero fazer um desafio contigo. Eu quero te lançar uma tarefa e eu quero que você faça essa tarefa. Eu te contrato para que você me faça um estudo
onde você consiga verificar se eu implantar a gestão participativa dentro do museu que eu sou a diretora, eu vou conseguir obter resultados melhores em nível interno, junto aos meus colaboradores, e em nível externo, junto ao público que eu quero que frequente aquele museu que eu estou aqui dirigindo. Então, o objetivo que eu estou te chamando para uma reunião é justamente isso. Trabalhar qual é o tema, o que você quer. Eu, enquanto sua cliente, eu quero estar trabalhando a eficácia da gestão participativa no museu que eu estou dirigindo. Só que eu quero ir além. Eu não quero só verificar o meu museu, tá? Eu tenho que fazer um desafio difícil, não é? Então, eu chamo você e falo que o objetivo que eu quero é diagnosticar os efeitos da aplicabilidade da gestão participativa em museus brasileiros e museus portugueses. Eu quero que você me apresente um estudo onde você vai me apresentar os efeitos da gestão participativa no funcionamento de museu em nível Brasil e em nível Portugal, para eu verificar se vale a pena ou não eu implantar esse tipo de gestão no museu que eu estou dirigindo, ok? Eu quero que você monte como é que você vai fazer esse estudo, tá? E você me apresenta para que eu traga na nossa próxima aula, né, o resultado que você fez. Quem sabe se vai ser a tua resposta, a tua proposta que vai ser apresentada aqui para os nossos colegas, né? Então eu quero que você me monte como é que vai fazer pelo método comparativo essa minha pesquisa. O resultado eu quero que você mande por e-mail. Manda por e-mail, para o meu e-mail. Então, biblioresponde2020@gmail.com. Manda para mim, eu vou ler com todo carinho e aí eu vou escolher uma proposta e a gente vai trazer. Então, a próxima aula a gente já vai apresentar como é que a gente vai poder fazer um estudo a partir do método comparativo que você está propondo para a gente fazer essa nossa ação. Beleza? Posso contar contigo? Manda que vai ser um prazer estar participando, estar conversando contigo, tá? E aí a gente já inicia na nossa próxima aula esse nosso assunto, ok? Com isso, meus amores, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do que viu, do que ouviu, sinta-se à vontade para você se inscrever no canal, principalmente dar o teu like. Eu quero a tua ajuda em like. Não para ficar importante, tá, gente? Eu quero like porque à medida que eu tiver maior número de like, significa que esse nosso assunto vai para o maior número de pessoas. E eu quero contribuir para o maior número de pessoas possível. Afinal de contas, se esse assunto é importante para ti, vai ser importante para os outros também. Posso contar contigo? Eu acho que sim, tenho certeza que sim. Eu te espero na próxima aula e eu quero apresentar a tua proposta, como é que a gente vai atingir essa nossa pesquisa a partir do método comparativo. Fica bem, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.